Meus amores, agora nós vamos dar início à leitura do conteúdo da página 29 e 30 do nosso livrinho de história. Contagem do tempo em diferentes calendários. A contagem do tempo é importante para que possamos perceber a sua passagem. Isso não é uma preocupação atual, ela é bem antiga. Há 20 mil anos, os caçadores faziam pequenos riscos contando os dias entre o ciclo da lua. O sol, a lua e as estrelas sempre chamaram a atenção do homem. A posição em que o sol nasce e se põe, as fases da lua e sua posição em relação às estrelas serviam como referência para registrar a passagem do tempo, as datas importantes e as comemorações. Temos então o calendário solar, baseado no movimento da Terra em torno do Sol, e o lunar, baseado no movimento da Lua. Ele foi criado há aproximadamente 5 mil anos, quando os povos daquela época perceberam que havia mudança das fases a cada 7 dias. Daí o surgimento das semanas. Os maias, por exemplo, usavam o calendário solar e o lunar. O primeiro marcava os eventos religiosos e o outro os dias. É interessante notarmos que povos distintos, sem nenhuma relação de contato entre si, tenham tido a mesma concepção de marcar o tempo. Os egípcios utilizavam o calendário solar, já os babilônios, o lunar, e os maias, como dito acima, utilizavam as duas modalidades do outro lado do mundo. Existem diferentes tipos de calendário. No calendário cristão temos o juliano e o gregoriano. O juliano, proposto por Sósine, astrônomo da Alexandria, e introduzido por Júlio César no século 45 a.C., foi usado por algumas igrejas e até o século XVI, quando começou a ser trocado pelo gregoriano. O gregoriano, proposto por Aloísio Lilius, astrônomo de Nápoles, foi adotado pelo Papa Gregório no século XVII, datado de 1582. O calendário gregoriano foi criado para corrigir o juliano, que possuía 10 dias a mais. No Brasil, seguimos o calendário gregoriano no formato em que o conhecemos hoje. O calendário gregoriano estabeleceu o ano com 365 dias e 6 horas. Por conta dessa medida, a cada 4 anos foi preciso adicionar mais um dia ao ano para compensar essa diferença de horas. Ele, então, é chamado de ano bissexto, quando o mês de fevereiro tem 29 dias e não 28. Para saber se um ano é bissexto, devemos obedecer a certos critérios. O ano deve ser divisível por 4 e não divisível por 100. Nesse caso, ele pode ou não ser divisível por 400 também. Se o ano for divisível por 4 e por 100, ele não será bissexto. Se o ano não for divisível por 4, mas for por 400, ele será bissexto. O calendário judaico é utilizado pelos judeus que vivem em Israel e em outros lugares do mundo. Os meses são baseados nos ciclos da lua, enquanto o ano é baseado no ciclo solar. Os anos podem ter 12 ou 13 meses. Curiosidade. Como as pessoas nascidas em 29 de fevereiro contam a idade? Elas não ficam mais velhas só a cada 4 anos. Quem nasceu em 29 de fevereiro conta a idade normalmente, mas nos anos não bissextos, quando não há o dia 29, precisam escolher uma data para soprar as velhinhas, ou dia 28 ou 1º de março, dependendo do horário em que nasceram. Alguns pais preferem registrar o bebê em um desses 2 dias para não dar confusão. Nos cartórios, onde se registra o nascimento, a preferência é optar pela data correta mesmo.
Preste atenção nas atividades. A tia vai ler para ajudar a fazer. Circule o calendário que nós utilizamos para marcar a passagem do tempo. O calendário que está sendo usado hoje, correto? Calendário gregoriano que nós usamos no Brasil. 2. Na sua opinião, qual a importância do calendário? Como seria o registro de contagem do tempo sem ele? Qual a importância de se ter um calendário a seguir? Como você acha que seria se não houvesse calendário? 3. Observe. Quais diferenças você observa entre esses dois calendários? Justifique a sua resposta. Preste atenção. O primeiro está observando quem? E o outro está observando o quê? Se você observar os astros que estão sendo representados, você vai conseguir identificar a resposta correta. Número 4. Como está organizado o calendário que nós utilizamos? Como é esse calendário? Tá, é o calendário gregoriano, mas como ele é? Ele tem quantos meses? Tem quantos dias? Como é chamado esse calendário quando existe aquela diferença em fevereiro? Entendeu? Número 5. O que você sabe a respeito do calendário judaico? Explique com suas palavras. A tia pode ajudar. O calendário judaico, ele está sendo usado por quem? O nome já está dizendo, tá? 6. Escreva qual é a principal diferença entre o calendário gregoriano e o juliano, no que se refere à quantidade de dias. 7. Pesquise, recorte e traga para a sala diferentes tipos de calendário. Número 7 a gente não vai fazer. Número 8. Converse com seus colegas e professor. A gente também não vai fazer. Correto? Então, beijinho, tentem fazer. A tia vai colocar um videozinho para vocês darem uma olhadinha, explicando também, para a aula ficar mais interessante, tá certo? Beijos, fiquem na paz.